Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Nós vamos dar início à nossa série de lives e essa live de hoje está muito especial. Nós vamos conversar com a professora Daiane Menegúcio sobre um dos assuntos que ela mais gosta, que é o ILIB. Então vamos convidar ela aqui para entrar. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Deixa eu ver aqui. E como é que vocês estão nessa véspera de feriado? Oi, tudo bem? A Perpétua, que saudade, Glória, entrar aqui conosco também. Além do pessoal da Mamães Empoderadas, que deve ser o pessoal que trabalha com o pós-parto. A Vânia, oi, Vânia. E eu tô feliz aqui com o pessoal da Cicatriz Derme que tá aqui, a Patrícia, a Tabata. Então a gente vai fazer um bate-papo bem interessante, na verdade, sobre a questão do tão comentado, né, tão terapia sistêmica, porque nós temos várias informações e o que a gente sempre prioriza na All Laser é a questão de fazer toda essa irradiação sanguínea com cautela, com evidência científica e também com muita prática, né? Nós temos aí o uso da laser terapia sistêmica em todas as áreas, né, que a All Laser atua, desde a questão dos enfermeiros, pessoal de feridas, desde a questão do pessoal que usa no pós-parto, e também, principalmente, a gente trabalha com a laser terapia e a laser terapia sistêmica, unindo esse equilíbrio aí do pessoal que trabalha energia sutil e a energia física. A gente tem um efeito sistêmico, então a gente sempre fala para a gente conseguir fazer um tratamento completo, pessoal, o ideal é que você atue em várias áreas, principalmente na questão da energia, tanto a energia física, que a gente está falando de energia em fótons, que a gente fala da energia da laser terapia, para todos os nossos ex-alunos aqui, que são nossos fiéis seguidores, sabem bem toda a questão da laser terapia na anti-inflamatória, de cicatrização, e também na questão do equilíbrio. E o ILIB, eu acho ele extremamente interessante porque a gente consegue trabalhar nas duas vertentes, né? A gente consegue trabalhar tanto na vertente da energia do equilíbrio físico, que a gente tem toda a questão do equilíbrio físico, tanto quanto a energia do equilíbrio sutil. Doutora Daiane? Doutora Daiane acabou de entrar aqui, estava falando oi e dando boas-vindas aqui, antes da gente conversar com a nossa expert no assunto aqui do time da All Laser. Oi, gente, boa noite. Não sei se é a luz, eu tô tentando botar um pouco mais de luz aqui. E aí, pessoal? Fazia tempo, né, Cássia, que a gente não fazia uma live. Oh, A gente agora precisa aquecer os motores, né, para voltar à prática de fazer lives. E semana que vem, não, na outra semana que vem, dia 27, a gente tem mais uma, né, Cássia? Mais uma. sim, sim. Agora a gente vai voltar com o nosso calendário de lives, porque é Muito bem. muito gostoso rever todos os amigos, né, Dai? Não, e muita gente solicitando, cadê as lives da pandemia, né? Vocês deixaram de fazer live.
E eu acho muito legal porque a gente interage ao vivo, né, com todo mundo, a gente responde as dúvidas ao vivo. Hoje mesmo já recebi umas dúvidas no WhatsApp e falando assim, olha, eu quero que você me responda lá na live. Eu falei, eu vou tentar responder para todo mundo. Mas a live também é muito rápida, né? A gente acaba também encurtando um pouquinho as informações, mas de forma a atender o máximo de pessoas possível. E o tópico hoje é, né? A menina dos olhos. E Lib Lovers, né? Acho que quem me conhece, quem conhece a Cássia, quem conhece o Laser, sabe o quanto a gente usa o Ilib, né? E já faz até um tempinho, só para introduzir aqui o assunto, eu mesma fiquei sabendo do Ilib lá em 2006, né? E Nossa. 2006, deixa eu ver se era 2006 mesmo, não, 2007, 2008, vamos colocar 2 anos depois. Eu já estava no doutorado, né? Eu defendi o doutorado em 2010 e a gente estava numa reunião na física, né? Lá na USP. E aí o Ricardo Trajano e a Maria Cristina Chavantes trouxeram, né, as informações sobre o ILIB modificado, sobre a técnica. E eu fiquei muito curiosa. E como eu sou um pouco curiosa demais, eu comecei já em 2009 a aplicar nos pacientes aqui na São Leopoldo Mandique. A gente já tinha uma clínica de laser, né? Os cursos da São Leopoldo começaram em 2008. E aí a gente começou a aplicar nos pacientes e os resultados começaram a aparecer. E uma coisa bem legal, e depois, claro, 2010, teve o congresso na Noruega. Em 2012, na Austrália, a gente levou a primeira apresentação para fora do país, mostrando os benefícios do ILIB, pelo menos associados à odontologia, né, que é a minha área de atuação, principalmente em pacientes que tinham nevralgia do trigêmeo, paralisia, muitas recorrências de aftas e herpes, né, os pacientes que têm alguma alteração imune. Então, olha só, né? O primeiro trabalho foi levado para fora em 2012, já estamos em 2022. 10 anos. 10 já. anos. 10 de anos já estrada. usando a técnica. E assim, gente, parece que agora a técnica ficou conhecida finalmente, né? Aí os professores começaram a se envolver, outros professores começaram a se envolver. E a gente já levou muita paulada, tipo, o que é isso? Vocês estão loucas? Né? Não Imagine, irradiar o funciona. sangue. Não Imagina. funciona, isso aí não tem evidência científica, isso aí não funciona. Só que o legal do ILIB, gente, é que você pode não acreditar. Mas se você experimentar, né? E principalmente num paciente que tem aí alterações, né, gente? Porque quem não tem muita alteração não vai sentir muita diferença. E se você conseguir experimentar realmente, você vai achar que a técnica é maravilhosa. Né? Então, experienciando. Mas conta um pouquinho aí, Daiane, o pessoal tá curioso para saber, na verdade, se essa moda que tá acontecendo, isso é modismo? O que aconteceu? Assim, que deu esse boom, que agora a gente vê tantas informações heterogêneas e a gente fica meio perdido, porque a gente fala, gente, em quem acreditar? Não é todo mundo que é da comunidade científica, né? Muitas vezes a maioria aqui dos nossos amigos são clínicos. Né? Então, como que você acha que seria um caminho do bom senso para você não cair no charlatanismo e levar essa técnica tão maravilhosa a sério? Isso é uma coisa, né, Cássio, que a gente sempre acaba discutindo com os alunos, porque é uma linha muito tênue, né, entre você vender uma coisa que você promete e você entender aquilo que você está fazendo. E, assim, né, vender uma coisa que pode ser que não aconteça, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os alunos e para vocês que estão assistindo a gente precisa ter um diagnóstico correto da lesão, a gente precisa saber o que a gente vai tratar, né? Ou da patologia, ou do paciente, né? E aí eu consigo, a partir do estudo sobre o ILIB, entender como é que o ILIB age, entender quais são as limitações da técnica, entender quais são as contraindicações da técnica, como que tem que ser administrada a dose, ou a frequência de radiações, ou o tempo, de acordo com a área de radiação. Aí a gente junta, né, e faz um plano de tratamento para esse paciente, com uma avaliação prévia, né, com ferramentas que eu vou avaliar como que o ILIB está atuando nesse paciente, se está potencializando ou não alguma medicação. Então, eu consigo, com o estudo do ILIB, né, dominando o diagnóstico e o paciente e a patologia,
eu consigo unir as duas coisas e eu consigo provar por A mais B que esse paciente está melhorando, os exames estão mostrando a melhora, o paciente relata essa melhora. Então, quando a gente leva o ILIB para o profissional, né, para a nossa vida profissional, a gente tem que se armar de algumas ferramentas. Avaliação, né, diagnóstico inicial, como que eu vou fazer essa minha terapia, quantas sessões eu vou propor para esse paciente. Então, vira um plano de tratamento, né? Uma coisa não é aleatório, né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo, entender o meu paciente, entender a patologia. Então, acho que a grande sacada aí que eu vejo na questão do ILIB, para a gente ter sucesso profissional, é justamente a gente saber fazer direitinho o ILIB, saber encontrar o melhor protocolo para aquele paciente, que é individualizado, não tem jeito, né? Às vezes o paciente até precisa fazer ILIB todos os dias, mas ele só consegue no seu consultório uma vez por semana. E aí, o que você faz? Né? Então, você tem que adequar ao paciente a melhor terapia. E aí, dentro do ILIB, né, Cássia, tem aí um monte de possibilidades. Então, a frequência de radiação, o local de radiação. Eu posso irradiar carótida, posso irradiar sublingual, posso irradiar nasal, posso irradiar artéria radial, a pediosa, né? Então, a inguinal. Tem pacientes que a gente acaba irradiando inguinal, porque não tem aonde fazer ou tem alguma outra patologia próxima. Então, existem muitas possibilidades do uso do ILIB, né? O próprio tempo de radiação também tem a ver com a artéria e também tem a ver com o tipo de paciente, com o peso do paciente. Então, parece que o ILIB é uma coisa super simples. Eu ponho no pulso, acabou. Até né? Ligar o laser é muito fácil, né? Apertar o botão. Apertar o botão é fácil, mas a gente tem que estar munido de algumas coisas para justamente, né, e puxando o gancho da sua pergunta, não cair no charlatanismo. Aquele paciente, ele vai ter lá, olha, essa foi a minha evolução, né? Isso que aconteceu, eu provei por A mais B que o paciente melhorou assim, melhorou assado, como que ele está se sentindo. E aí, legal de tudo isso, né, que a gente consegue criar assim, um diferencial profissional muito grande. Porque os pacientes, eles começam a ver resultados que eles não viam na técnica farmacológica ou nas outras terapias, ou até associar o ILIB com técnicas convencionais para dar essa acelerada aí no processo de regeneração. Mas esse pessoal, Daiane, que fala muitas vezes assim, mas fez mal, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ou deu uma fala que não fez, no coração. Uma batedeira, a pessoa desmaiou, a pessoa sentiu dor. Então a gente ouve vários relatos e muitas vezes as pessoas que infelizmente não têm a informação correta acabam sendo propagadores negativos, né? Sendo que fizeram muitas vezes assim, então é super simples, que nem você falou, gente, vamos usar o padrão, então vou pôr meia hora no pulso de todo mundo. Vai resolver para todo mundo? Achei que você ia perguntar mais alguma coisa. Mas assim, é uma coisa bem, como é que eu posso falar? A gente tem que ter critérios, né? Não é simplesmente sair fazendo. E aí, se eu saio fazendo, eu não sei nem o que esperar, né? Se eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei nem o que esperar. Então, esses ditos efeitos colaterais do ILIB, eles são, sim, justificados em algumas patologias. Sim, quando você conhece a técnica, você sabe o que esperar do paciente. E eu acho que o conhecimento, então, ele te tira esse medo de usar a técnica, ou até te encoraja a fazer algumas modificações na técnica ou algumas modificações no remédio que o paciente está tomando. Às vezes a gente sabe que o laser potencializa os medicamentos, né? Isso a gente vê muito em, por exemplo, pacientes que são hipertensos, o ILIB potencializa o remédio porque deprime bem o paciente. Então, às vezes eu tenho que optar. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar o remédio ou vou ajustar o laser? Então, muitas das coisas que assustam os profissionais, elas poderiam não assustar mais se eles tivessem esse conhecimento de o que eu estou fazendo, né? O que essa técnica vai causar nesse paciente com essa patologia tomando esse remédio. Então, eu sou bem contra você fazer o ILIB sem fazer uma anamnese no paciente, sem saber que remédios que ele toma, sem conhecer a saúde geral desse paciente.
Porque aí pode acontecer alguma coisa que a gente tem explicação por que aconteceu, mas aquele profissional não sabe e o paciente também não. Então aí gera um marketing negativo Negativo. para a técnica, né? E aí todo mundo perde, porque a técnica é maravilhosa e às vezes, né, o profissional não soube explicar para um outro profissional da saúde, ou o paciente ficou apavorado. É que nem aquela história, né, Cássia? Quando a gente trabalha com laser em feridas, eu sempre dou esse exemplo na aula. Lembra aquele caso da mãozinha, né? Que a pessoa teve um Sim, acidente, ela teve um acidente e aí não cicatrizava, não cicatrizava, não cicatrizava. Começou a fazer o laser e o negócio, em vez de cicatrizar de vez, começou a explodir, começou a aumentar, começou a crescer, ficar vermelho, sensível. E aí, daí a paciente, nossa, mas o laser tá piorando. Até que de repente saiu uma farpa de dentro da mão da paciente. Ela falou: nossa, tinha uma farpa dentro da minha mão desse tamanho, né? Então, isso. Aí a gente fala: será que o laser fez mal mesmo? Ou ele fez o que o fisiológico estava pedindo? Tipo, tira essa farpa de dentro de mim. Então, tem muito isso. E uma coisa que eu gosto também de falar é que quando a gente pensa em luz, né, em laser, em fotobiomodulação, a gente não está pensando num remédio que vai lá substituir uma certa substância que o nosso corpo, né, parou de fabricar, ou que o nosso corpo está fabricando errado, ou não está, ou tá alterado a quantidade, enfim. A gente tem que pensar em energia. E aí é uma mudança de paradigma, né? É uma ideia disruptiva, porque eu vou colocar energia no sistema, né, no sistema biológico, e essa energia vai ser captada de várias formas por diversos cromóforos, incluindo o sangue, né, que tem vários cromóforos dentro do sangue, as plaquetas, as células de defesa, a hemoglobina, né, as hemácias como um todo, mitocôndrias que estão por ali livres, né, que agora a gente sabe que o sangue tem essas mitocôndrias. Então tem muitos cromóforos sendo absorvendo essa energia, e essa energia ela vai ser utilizada para alguma coisa que segue o fisiológico. Então, esse é o pulo do gato. Então, eu não estou colocando um remédio, eu não estou colocando um vasodilatador no paciente, né? Essa é a pergunta mais famosa. Será que o ó, paciente vai começar a sangrar se eu ficar fazendo 2 horas de Libra no paciente? Nossa, hemorragia, né? ele vai vasodilatar, ele vai... Não, né? Não, a energia não vasodilata, a energia corrige uma situação inicial. Então, por isso que é importante eu conhecer qual é a situação inicial desse paciente, para eu também saber como tratar essa lesão. E uma coisa também que eu sempre enfatizo, além da gente pensar em tratamento como energia, eu ponho energia nesse sistema, eu também tenho que pensar que nem sempre esse sistema quer essa energia. Então, às vezes, o paciente não vai sentir muita diferença, né? Se ele estiver saudável, por exemplo, se ele estiver em homeostase. Então, tem muita gente, né, os descrentes que falam: ai, me dá aqui esse laser, quero fazer, o que eu vou sentir? Não tô sentindo Você não vai nada. sentir nada. Tô sentindo nada, não melhorou meu sono, não me acalmou. E não vai, às vezes não vai se não precisa. A energia, o fisiológico, ele só vai atuar se precisa. E aí, por outro lado, se você pegar um paciente acidentado, pós-operatório cirúrgico, né, com Covid, hein, Cássia, que mais? Chikungunya, dengue, que Chikungunya. mais? Alteração autoimune. Coloca o ILIB nesses pacientes, Autoimunes né? são os premiados, né? Que assim, são dependentes de algo do corpo mesmo, que é a própria imunidade. Então, são os maiores beneficiados. E falando dessa questão da avaliação inicial, Daiane, eu sempre lembro que você fala também muito das crianças, né? A gente tem criança, a criança tá lá 1000 por hora, você faz o ILIB e aí você... E a luz não se acumula, então ela passa, porque ela não foi utilizada. O que é Exato. bem diferente do que você estava comentando dos medicamentos. O medicamento sempre vai ter um resíduo. Ou é fígado, rim, estômago, algum lugar vai sobrar. Mas a luz, não. Né? E a Ela dose vai do ficar... medicamento, né? Quanto mais você toma, mais efeito causa, e é uma coisa meio que proporcional, né? A luz não. A Sim, luz tem um momento que não acontece mais nada, ela simplesmente vai embora. Não tem mais cromóforos absorvendo. Então, tratar alguma patologia com luz é realmente uma ideia bem disruptiva, né? Assim, olha, vou restabelecer energeticamente esse sistema.
Mas a prática clínica, ela é soberana, né? A gente vê a melhora, a gente vê os pacientes melhorando de uma forma muito mais rápida do que numa técnica convencional. E a gente vê muito, o que a gente mais vê, na verdade, é quando o profissional associa o ILIB, mas toda a outra equipe profissional, dos outros profissionais de saúde falam, não, mas esse paciente é jovem, esse paciente respondeu bem, porque já estava respondendo bem. Só que não, né? Esse paciente até então não tinha respondido tão bem até começar o laser. Então, todo dia a gente tem uma prova real de que o laser realmente funciona e que realmente traz algum benefício, né? Então, isso é uma coisa bem legal, assim, a prática é soberana. Até tem uns amigos meus entrando aí na live. A O meu Thaís e grupo de... Piton, é mágico. A Thaís e a Mari entrou. E Mari, estava na casa dela agora. Os meus amigos usam o ILIB, né? As crianças estão mal, estão com uma tosse, estão com uma gripe, estão estressados. O que elas vão fazer? Elas vão fazer o ILIB, né? A Vanessa também entrou. Então, quem experiencia a técnica não solta nunca mais, né? Então, isso é muito legal, muito bom. Tem umas perguntas aqui, Daiane. O pessoal Vamos lá. sempre fala da questão de usar o laser. O pessoal perguntou aqui, eu estou com um caso de catarata ou glaucoma. O laser é contraindicado? O ILIB é contraindicado? Catarata, vamos lá. Gente, a catarata, ela é uma alteração, né? Às vezes por idoso, né? Os dentistas têm catarata por LED azul, né, Cássia? Só abrindo um É um adendo presentinho aqui. da profissão. Os dentistas que usam o LED para polimerizar as resinas e que não usam óculos laranja estão fadados a ter catarata. Mas tem muito a ver com a idade, né? Agora, assim, essa alteração, a catarata, ela não vai ser aumentada nem diminuída, até diminuída até pode ser, mas não existe muita relação entre efeitos colaterais, né? Então, fazer a técnica ILIB num paciente que tem catarata não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, agora saindo um pouco da catarata e entrando na pressão ocular alterada, né? Que é um pouco do glaucoma, mas tem alguns outros nomes. Tem alguns trabalhos na literatura que mostram, inclusive, que a técnica da carótida ela contribui para essa melhora da pressão, a pressão intraocular. Então, assim, não tem certo e errado. Existe o paciente, existe um plano de tratamento para esse paciente, né? Agora, se você for fazer o ILIB num paciente que está com essa alteração, não tem problema nenhum. Né? Apenas saiba que ele está com essa alteração, saiba que medicamentos que ele toma, estude um pouquinho, né, o que é essa patologia, como que o ILIB pode interferir nessa patologia, porque às vezes, gente, a gente vai usar o ILIB para uma finalidade e ele não é específico para uma patologia que você escolheu para ele tratar, né? Então, por exemplo, o dentista vai na cadeira, vai usar o ILIB para um paciente ficar mais tranquilo, que a gente sabe que o paciente que está na cadeira, ele não está nada tranquilo, né? Então, todo mundo fica meio tenso no dentista. Então, uma das coisas legais de fazer o ILIB na cadeira é justamente você relaxar esse paciente enquanto você faz o procedimento. Só que esse paciente, se ele começar a ir no seu consultório toda semana para fazer um tratamento longo e você entra com o ILIB toda semana, pode ser que esse ILIB comece a influenciar outras áreas da vida dele, né? A saúde dele. Então, às vezes ele podia ser um pré-diabético e de repente você reverteu, ou de repente esse paciente ele já está tomando um remédio para hipertensão e ele começa a se sentir muito deprimido porque o ILIB que você está fazendo só para relaxar, ele repercute nas outras áreas, ele regula. E aí quando regula, às vezes sobra o remedicamento. Então aí esse paciente pode, né, não saber o que está acontecendo. Então esse profissional que está fazendo o ILIB, antes de ligar o aparelhinho, ele precisa saber que paciente é esse. E aí a gente libera, né, o uso do ILIB para os pacientes que não tomam nenhum medicamento. Então, se você não quer fazer o curso de ILIB, né, Cássia? Não quer fazer a capacitação, não quer, aí você toma cuidado para só utilizar o ILIB em pacientes que estão bem, assim, bem, eu digo, não está tomando nada crônico, nenhuma medicação crônica. E aí usa eventualmente para algumas patologias agudas que esse paciente vai ter, uma gripe, né, alguma coisa assim. Porque aí você sabe que não vai ter nenhuma influência nas outras áreas. Então... mas visto os pacientes que a gente recebe hoje, né, Daiane, na clínica, até na clínica da Laser Clínica, o pessoal hoje
pós-pandemia, a gente tem uma patologia emocional muito Uhum. grande também, né? Até mais que a física. Então, a pessoa ela já vem com medo para o consultório, ela ou para sua clínica, ela já vem mais ansiosa, ela já vem mais nervosa. Então, se você consegue mudar esse status, né, emocional dela, é muito bom, porque depois ela fala assim, nossa, eu fico tão... Hoje mesmo a gente recebeu duas pessoas que falaram, nossa, mas eu fico tão bem aqui, mas eu já conheço o histórico, a gente já sabe a anamnese, os detalhes de medicamento ou ausência de medicamento, e essas pessoas se sentem bem, e elas falam, não. E quando esquece, fala, não, e cadê aquela pulseirinha que você coloca? Porque o pessoal vincula a pulseira, não o aparelho, né? É a pulseira que funciona, não é o aparelho de laser. E aí, né, Cássia, agora eu vou jogar a bola para você. Aí associa o ILIB com a laser puntura, né? E qual é o Não, resultado dessa associação? Conta um pouquinho pra gente. não, é fantástico, né? A gente estava comentando sobre a energia sutil e a energia física, né? Até porque a gente é corpo e espírito, então a gente está trabalhando aí em toda a questão fotoquímica, no sangue, toda a conversão de energia à luz e energia química, a gente tem benefícios maravilhosos, e também com a laser puntura com a energia sutil. Porque muitas vezes a gente sabe que existe a grande somatização das doenças. É. Então, aquilo que está estagnado, aquela emoção que você não soube trabalhar, vai acabar sendo uma dor lombar, vai acabar numa gastrite, vai acabar se materializando em algum lugar. E essa combinação do equilíbrio do sistêmico e do sutil é fantástico. Daiane, tem uma pergunta para você. A Laírce Bueno falou: olha, Hum. eu já fiz vários cursos de Lib, mas queria fazer o de vocês. E eu queria que Oba! você explicasse, porque as pessoas, na verdade, elas não entendem. Ela fala, mas por que chama capacitação, Cássia? Não é um curso de Ah, 3, 4 horas? Qual que é não. o diferencial? Por... Então, eu acho que o nosso curso é o único curso que tem mais de 30 horas no Brasil e no mundo, né? Eu até me informei se tinha algum curso de fotobiomodulação sanguínea no mundo e não tem. E o nosso curso ele tem então uma parte gravada de mais ou menos umas 29 horas, pelo que eu somei lá na plataforma. E esse curso ele é dividido em 4 módulos, cada aula é de meia hora, 1 hora, não são aulas de 10 minutos, né, que a gente está acostumado nos cursos online, são aulas de meia hora, 1 hora. A gente até tentou diminuir, mas o raciocínio ele tem que ser continuado, né? Então a gente fez aulas de 30 a 1 hora. E a gente entra desde a parte básica, né? Entra nos artigos russos, entra nos artigos científicos, até uma aula, por exemplo, de exames laboratoriais a gente tem dentro do curso, né? Para justamente guiar os alunos em como fazer essa avaliação. Existe um passo a passo de montagem de protocolos, como que a gente monta um protocolo, o que tem que levar em consideração em relação ao paciente, o que esperar do ILIB, né, em determinadas patologias. Então, se você fizer o ILIB nessa patologia, o que você espera? Uma resposta rápida? Quantas sessões? Então, a gente guia esse aluno, em primeiro lugar, para entender bem a técnica, explicar como que funciona tanto para o médico quanto para o paciente. Então, é muito importante ter esse conhecimento para você conseguir vender a terapia, explicar e defender os efeitos, né? A gente bate muito também na tecla das medicações, das interações medicamentosas. E o mais interessante também do curso é que, além dessa parte toda gravada, ele tem 5 webinários ao vivo, de pelo menos 2 horas cada webinário. Eles acontecem cada 15 dias, mais ou menos, esses webinários. E esses webinários, eles justamente servem para discussão de casos clínicos, tirar dúvidas dos alunos e aí ir revisando toda essa parte gravada que o aluno já assistiu. Para finalizar o curso, tem uma lista de exercícios que tem que ser cumpridas, então não é um curso facilzinho, não, é um curso um pouco difícil, mas todo mundo adora, e essa parte de executar os exercícios, como são exercícios clínicos, ele fica também muito gostoso de praticar, né? De botar isso em ação. Então, o curso ele é muito legal e ele é muito intenso, né? E agora a gente está com novas atualizações. Eu montei a aula de atualização, eu acho que vai dar aí um dia inteiro de novas coisas, e aí esse dia inteiro, para quem está cursando essa turma agora, vai ser incluído
dentro da turma, então quem quiser ainda entrar, a gente tem algumas vagas. E para quem já fez o curso de capacitação, vai ser um avançado de Lib. Então a gente trouxe muitas atualizações, a gente tem muitos charts e materiais em PDF também no curso. Então, fichas de avaliação, um monte de materiais que vai, né, dar subsídio para o profissional começar a sua prática. E entre esses materiais a gente tem charts explicando aí a questão de como que eu vou explicar essa técnica para o paciente, como que eu vou explicar essa técnica para um colega. Então, o chart ele é um resumão de mecanismos de ação, resumão de saúde e doença, né, para eu explicar para o meu paciente. Então, tá tudo isso no curso. O curso, então, ele é muito intenso, ele é muito legal. E uma outra coisa bem legal do curso é que todos os alunos que depois que finalizam o seu curso, eles podem por mais um ano participar dos webinários das outras turmas. A gente tem um grupo no Telegram, um grupo de estudos de Lib, e eu sempre coloco lá o link da aula ao vivo para todos os alunos. E é legal que os veteranos entram na aula, dão a aulinha deles, né? Mostram a experiência Alimentam os clínica. novos. A gente teve o webinário ontem, né? Terça-feira? Hoje é quarta? Ontem foi o webinário número 4 da turma 9. E os veteranos dando aquele show, né? Mostrando os casos. E aí todo mundo fica perguntando, nossa, como que você fez? Não, foi assim, 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 o paciente melhorou assim, assim, assado. Então eu fico muito feliz com os veteranos participando dos webinários, porque é a prova real de que a técnica funciona, de que consegue monetizar em cima da técnica, né? Você cobra para fazer a técnica, os pacientes gostam dos resultados. Então o curso é muito legal. E agora tem capacitação e tem o avançado. Então ele é um curso diferenciado realmente. E ele dá muito material. Tem apostila, tem os charts. Então ele é bem intenso mesmo. Tem bastante gente que já fez o curso com a gente que gostou. Tem algumas pessoas que fez lá atrás, está se atualizando agora no avançado. Ele vai ser dia 5 de maio. Tá chegando aí daqui 2 Tá semanas. chegando, tá perto aí, né? Então quem tá já perto. fez vem fazer essa reciclagem. Tem um monte de gente perguntando por que não pode fazer o avançado se já fez o curso de Lib. E aí, gente, como o nosso curso tem uma filosofia diferente, acho que todos os nossos cursos, né, a gente tem uma filosofia diferente, inclusive do feridas, pós-parto, laser puntura. É muito difícil eu aceitar alunos de fora, porque a metodologia é diferente. Aí eles vão começar a fazer perguntas básicas. E aí eu posso Que o pessoal já viu. Posso desviar um pouco a atenção dos alunos do avançado explicando coisas básicas. Então eu fico um pouco preocupada com isso, por isso que a gente restringiu o curso para quem já fez a capacitação. Mas falando o pessoal do curso... está escrevendo aqui. Tá, ó, a Vilas Frank está escrevendo excelente curso de Lib com o laser, a Thaís Piton. Então, o pessoal que já fez está aqui no nosso chat dando um depoimento live. Né? E a Sheila também que perguntou, legal. mas como é que ficam as dúvidas, né? E aí foi o momento que você começou a falar, realmente, pessoal, eu já participei dos webinários, se pudesse participava de todos de Lib, e é muito enriquecedor, porque estimula, e são situações clínicas muito diferentes, e você tem uma equipe de alunos multiprofissional. Eu sou dentista, mas aí eu converso com o médico, o cara da físio tem outro olhar, a nutricionista tem outro, então isso agrega muito para nós como profissionais da saúde, porque isso vira um plus, hoje todo mundo, o básico, né? Sei lá, dentista, advogado, fisioterapeuta, gente, tem 10 por quarteirão, mas, poxa, uma pessoa que tem conhecimento, que tem esse empoderamento do conhecimento para te vender um serviço que funciona com segurança, são poucas pessoas, vocês sabem disso, e o ILIB não é diferente. Não é diferente, né? E essa questão da né, de ter múltiplos profissionais no curso realmente é fantástico. Porque quando a gente discute um caso clínico, cada um dá uma visão diferente, né? Então, é muito legal. E tem muitos médicos fazendo esse curso, né? Acho que a gente já formou mais de 30 médicos no curso de Lib. Sim. E os médicos são os que ficam mais fanáticos, viu, gente? A gente acha que nós, dentistas, somos fanáticos por ILIB, mas quando o médico descobre o ILIB, ele vira o ILIB maníaco realmente. Porque vindo de uma medicina, né, totalmente voltada à farmacologia, cheia de efeitos colaterais, cheia de restrições, de repente vem o ILIB e faz assim com o paciente, leva ele embora, né? Tipo, ele melhora, uma avalanche de resposta. Então é bem interessante.
Mas E uma coisa, quantificando, pode falar, Dai, fala aí. não, e uma coisa legal, além disso, tem outras. Hum, Claro que tem que ser área da saúde para fazer o curso de Lib, né? É isso que eu queria colocar. Por quê? sim. Como que eu vou fazer uma anamnese se eu não tive isso na minha graduação? Como que eu vou avaliar um exame? Como que eu vou prescrever um exame, né? Solicitar um exame? Então, é uma técnica que funciona, gente. Não é uma luzinha qualquer. Não. Ela pode ser uma luzinha qualquer se você não tem quase nada, mas se você tem uma doença, às vezes essa luzinha pode se tornar, por exemplo, o seu tratamento para o resto da vida. Né? Tem algumas patologias que a gente sabe que o ILIB ele passa a ser uma terapia crônica. Esse paciente tem que usar para o resto da vida. Então, até nisso a gente tem que saber, né, orientar esse paciente e acompanhar. Deixa eu Não, ver que se eu eu ia consigo acessar as só, perguntas. eu queria só mencionar, pessoal, a gente fala, né? Nós somos super também céticas e críticas, mas aí você fala, ah, melhora, mas melhora o quanto? Aí eu lembrei dessa semana que nós tivemos um webinário e um dos médicos relatou, ele trabalha na parte de depressão, ele fala, em média, eu levava 6 meses para tirar um paciente da depressão, entrando com medicamento. Ele falou, entrei com ILIB, entrei com alguns pontos de laser puntura e eu estou conseguindo ter esse resultado em metade do tempo. Aí eu falei, doutor fulano, mas com quanto tempo? Ele falou, em 3 meses. Ele falou, eu que já trabalho na área, tenho experiência clínica, isso é muito gratificante e muita surpresa. Por quê? Porque ele falou, olha, eu estou começando, explico para o paciente que sou iniciante nessa área, e como não tem efeitos colaterais, não é remédio, se eu posso aplicar. E na maioria dos casos, os pacientes permitem, né, pós-anamnese. Então, eu acho que isso é muito legal. E até teve uma pessoa que escreveu aqui Espaço Eu, não sei quem que é, que falou, perguntou se poderia o LIB poderia ser utilizado em doenças neurológicas, em Alzheimer, em depressão. Super Então, indicado. super. Agora, não é indicado, por exemplo, um profissional que não conhece essas doenças fazer, né? Ou pelo menos ficar tentando tratar uma depressão se você nem sabe o que é depressão e quais são as. Porque, por exemplo, gente, você querer salvar o mundo com o ILIB sem ter noção, você está fazendo uma iatrogenia grave. Não, eu vou tratar sua depressão porque eu ouvi lá na live que saiu para depressão, vou tirar seu remédio. Gente, depressão é muito grave, né? Então, mesmo para tratar uma doença grave, eu preciso ter muito cuidado, né? Eu tenho que. Vou tirar o medicamento, tem que estar segura para remover esse medicamento, tem que estar com o ILIB funcionando, ativo. De repente, eu tiro a medicação e esse paciente fica sem nada. E aí? O que acontece com um paciente que está desassistido com depressão, né? A gente sabe que até o pior pode acontecer. Então, Sim, muita sim. responsabilidade, gente, quando vocês fazem o ILIB, né? É uma técnica que funciona. Ela é muito legal, ela põe energia no fisiológico, o fisiológico responde de acordo com a sua genética, tudo muito lindo. Só que esse paciente, existe uma história de saúde atrás dele que a gente precisa conhecer. Ontem mesmo no webinário teve vários casos de tratamento de trombose, por exemplo, com o ILIB, né? E acho que ninguém perguntou ainda, mas uma das coisas que as pessoas perguntam muito: nossa, o paciente tem trombose, pode fazer o ILIB, né? Ou o paciente tem problema de coagulação, pode fazer o ILIB. Às vezes a maior indicação é para isso, né? O paciente é cardíaco, pode fazer o ILIB. Os russos, né? Agora entrando um pouquinho na história, a técnica do ILIB, ela começou para tratar pacientes que tinham alterações cardíacas, né? Justamente por essa questão vascular, a questão de, né, melhora na pressão arterial, liberação de óxido nítrico, né? Microcirculação aumentada, então tratamento de isquemias. Então, tudo isso veio, então, a indicação do ILIB. Então, na Rússia, a parte de doenças cardíacas é o principal foco da técnica, até hoje, né? Não é uma coisa assim, quando foi inventada na Rússia? Não, ela ainda é feita na Rússia, né? O congresso que a gente foi, né, Cássia? Vende Sim. equipamento de LIB intravenoso, que é uma das técnicas. E eu, particularmente, quando alguém me questiona, mas só tem trabalho russo, né? Trabalho clínico russo. Eu falei, ainda bem que tem um monte de trabalho clínico russo, porque eu confio demais nos trabalhos de orelha em pé. O que ela vai falar? Porque os russos, gente, sempre utilizavam a técnica intravenosa, né? Então, essa técnica do ILIB, originalmente, eles acessavam, colocavam um catéter dentro do vaso, e aí a fibra ótica dentro do catéter, e irradiavam, então, diretamente o sangue,
né? Então, ou seja, todos os pacientes eram feitos, né, são atendidos da mesma forma. Então, não tem muita limitação que nem a gente tem hoje, que a técnica é transdérmica e que, por exemplo, o fototipo do paciente já vai influenciar, a espessura de gordura vai influenciar, né? Então, a gente tem muitas variáveis clínicas hoje que lá na Rússia eles não tinham. Então, os estudos clínicos, 200, 300, 500 pacientes, Sim. resultados fantásticos e todos iguais. Então, era muito mais padronizada a técnica. Então, eu não acho ruim não ter muitos trabalhos clínicos russos, que são os que embasam, né, a nossa prática, mas também fico feliz com os artigos que estão saindo, principalmente nacionais, sobre a técnica, e eles estão provando, né, eles estão achando os mesmos resultados que os russos já falavam. Então, isso é legal. Eu estou provando por A mais B que realmente a técnica funciona dentro das nossas ferramentas ocidentais, né? Mas nos Estados Unidos já tiveram vários artigos publicados, né, com pacientes, por exemplo, na mesa de cirurgia para fazer um cateterismo e aí fazer o ILIB para ver o que acontece com esse paciente e aí fazer a avaliação das citocinas inflamatórias e de outros fatores que é notável que o ILIB melhore, né? Então, Mesmo o oxímetro, né? Na o hora, oxímetro muitas vezes, foi super legal com o Covid. você consegue. Também que o Covid já tá indo embora. Mas, gente, com o Covid, Desculpa. a gente conseguiu provar por A mais B que o ILIB aumenta a oximetria imediatamente. Não sei se alguém aqui teve a experiência com esses pacientes, mas a oximetria do paciente Covid está lá, 95, 94, 92. Faz o ILIB, meia horinha, 99, 98, né? Aí tira o ILIB, volta. Isso imediato. Tinha que ter deixado o ILIB direto nesses pacientes, né? E aí falta experiência clínica, falta segurança, né, dos profissionais também para, vou fazer bastante ou vou fazer menos. Então, mas o oxímetro trabalhou, né? Agora, gente, não adianta pegar o oxímetro, um paciente que está bem, né? E aí vai lá, 98. Ah, mas tá bom, foi para 99. Isso não é nada, né? Tem que pegar o paciente que está com a oximetria baixa para ver o efeito. Então, quanto pior o paciente, melhores os resultados clínicos. Isso é fato, né? Melhora os resultados. Vê se tem mais alguma perguntinha aí. Olha, perguntas tem várias aqui. Até eu ia agradecer aí o pessoal, nossos alunos, o Ayrton da Físio, a Silvia da Vanzo, avisou que o professor Imparato também está aqui assistindo a gente. Então, tem vários professores aqui também. Professores, gratidão aí pela presença na nossa live. Mas eu estou com um tabu aqui, Daiane, da sua xará, Daiane Rosoni, falou, olha, então é por isso que não pode fazer ILIB em gestante com bronquite, porque o ILIB vai parar no bebê? Assim, quando Casa a gente mal fala pro em gestante, bebê? não vai ter trabalho que comprove se é bom ou se é ruim, né? Vamos alinhar aqui pesquisa clínica, né? A gente tem que sempre como ter várias bom coisas, senso, sim. Tá? O ILIB não chega em lugar nenhum. O que chega é energia. E essa energia, ela também não chega. Ela é, no momento que o fóton é absorvido pela molécula, essa energia é transferida para algum outro tipo de reação. Então, a gente tem uma reação química, por exemplo, né? Vamos ver. Eu tenho uma reação química aqui, eu coloco luz. Essa reação vai mais rápido para a direita. Então, eu tenho um deslocamento mais rápido. Ou eu fotodissocio alguma substância, como cromocil oxidase, a gente tem a ligação do óxido nítrico, né? Quando uma mitocôndria está alterada. E aí, quando eu faço luz, esse óxido nítrico é fotodesligado e o oxigênio volta a se ligar. Então, isso é um efeito fotoquímico que acontece depois que essa reação recebeu energia. Então, é como se o laser a luz fosse um grande catalisador de reações, tá? Tanto de fotodesligar alguma coisa, como essas reações acontecerem. Então, pensando assim, essa catalisação de reação, essa energia ela não vai chegar lá no feto. Né? Então, assim, não existe não é um remédio que a mãe toma e que vai agir no bebê. Não, é diferente. Então, primeiro, esse sangue da mãe precisa absorver essa energia e aí vai ter alguma coisa fisiológica acontecendo ali.
né? E isso pode ser nada, pode ser uma coisa bem eventual. Pode ser que eu pegue uma enzima, por exemplo, e ative essa enzima. Pode ser que eu ative uma célula de defesa que esteja passando por ali. E aí essa célula de defesa, então, finalmente, ela vai... Como ela ativa, a ativação da célula de defesa acontece assim. Eu tenho uma abertura, uma peroxidação lipídica na sua membrana, entra cálcio, essa célula fica ativa. Essa célula pode sinalizar um aumento de imunidade local ou temporária. Né? Depois o corpo percebe que não teve infecção nenhuma, que não está acontecendo nada, ele volta à sua homeostase. Agora, se tiver alguma coisa acontecendo, como uma gripe, alguma infecção, aí, opa, é ótimo que o corpo tenha esse up imunológico, porque às vezes falta um pouquinho para o corpo se livrar daquela infecção. E o nosso corpo, quando a gente começa a estudar fisiologia, a gente percebe que ele é perfeito. Então, colocar energia num corpo que está precisando dessa energia, né? Nossa avó já dizia, né, Cássia? Tá com gripe, é canja bem gordinha, né? Com bastante energia e repouso. Porque o nosso sistema imunológico, ele gasta muita energia quando ele está ativo. Né? Então, faz todo sentido colocar energia. Então, quando a gente pensa em gestante, voltando aqui à pergunta, né? Eu dou uma viajada, mas eu volto. Pensando na pergunta da gestante, o que acontece? Existem algumas indicações muito legais do ILIB, por exemplo, em gestantes que estão com alteração de pressão arterial. A gente tem até o trabalho do INCOR, que utilizou o laser sublingual. Porque, gente, uma gestante, se ela está com a pressão arterial muito alterada, isso pode gerar uma pré-eclâmpsia, né? Um parto prematuro. Então, existe sim e às vezes o medicamento não segura. Aí deu medicamento, sim, pode ter que ter alguma coisa, interferência com o bebê. Então, às vezes, o IB bem indicado em gestante, né, com o médico, com o consentimento do médico, da equipe, é uma super técnica. Né? Agora, a gestante não tem nada. Vou fazer o ILIB. Para que você vai fazer se não tem nada? Vamos usar o bom senso. Vai que acontece alguma coisa com aquele bebê. O que essa gestante fez de diferente? O ILIB. Tem prova científica, trabalho duplo cego com gestante mostrando o efeito do ILIB? Não tem, não vai ter. Quem que aqui vai se submeter a uma pesquisa clínica só para saber se acontece alguma coisa com o bebê? Né? Então, tem algumas perguntas que o pessoal questiona que a gente fala, cara, nunca vai ter. Né? Então, bom senso em primeiro lugar. Então, de novo, conhecendo a doença, conhecendo o que o ILIB pode fazer, a gente vai ter uma boa indicação clínica, vai saber avaliar, vai saber montar um protocolo individualizado para esse paciente e aí vai ser muito bom para todo mundo. Falei bastante agora, hein? Não, com certeza. Não, com certeza, mas o terreno com um gestante é sempre moroso, né, Dé? Mas eu acho que a gente precisa deixar claro mesmo. E Sim. A gente contraindica, muitas vezes saindo um pouquinho do ILIB, a laser terapia, por exemplo, na barriga ou mesmo o bebê, nas costas, né, da mãe. Ele pode estar olhando para frente, porque a gente ou olhando para trás. Eu mesma, quando eu fui fazer ultrassom nos meninos, eu tive gêmeos, não sei se vocês sabem, mas estavam os dois, eu queria fazer aquela fotinho 3D, né, que dava para ver o formatinho, os dois virados para trás. Gente, vou fazer laser na lombar de uma gestante, eu posso, a luz, o único malefício provado do laser é olhar para a luz laser. Isso é provado cientificamente, que você pode ter uma queimadura na retina, porque o olho ele funciona como uma lente de colimação da luz. Então, quando a gente olha para a luz, ela focaliza lá e queima a retina, porque a intensidade lá atrás fica muito alta. Então, isso pode servir para qualquer pessoa, pode servir para o bebê na barriga, para o operador, para o paciente. Então, esse sim é o malefício do laser, é a questão do olho. E a longo prazo, a gente sabe que, hoje eu só vou dar uma desviadinha, que nem a gente faz, né? Não, vou olhar para o lado. Gente, na prática clínica, você olhar para o lado toda vez, você vai começar a ter lesões na retina irreversíveis, né? Pequenas queimaduras. Então, vê se tem mais alguma perguntinha. Vamos lá. Tem mais uns minutos. Vamos lá. O pessoal tá gostando de mandar só perguntas bem controversas. Claro, gente, que a gente vai fazer uma discussão bem intensa, isso na capacitação, mas a gente pode dar um teaser. O pessoal tá questionando, vou dar o guarda-chuva grande, tá? Onco.
por exemplo. Vou laser na onco, estou com paciente com minha mãe está com metástase, posso fazer ILIB? Está com metástase, né, ative Gente, tratamento, que enfim. nem gestante é o paciente oncológico, né? E aí, acho que vale a gente ressaltar algumas coisas importantes, pautar algumas coisas importantes. Primeira coisa, a oncologia, ela não é uma área totalmente dominada pela medicina, né? A gente sabe disso. Quando a gente cria um novo quimioterápico, tem uma nova mutação que esse quimioterápico não funciona mais. Então aí você vai lá e cria um outro quimioterápico. E aí a gente tá. E as mutações são independentes, são, né? Então a gente tá sempre numa luta constante de tratamentos, né? Para cada mutação que acontece, e cada mutação é diferente de um paciente para o outro. Cada paciente responde de uma forma diferente. Né? Tem pacientes que respondem melhor, tem pacientes que respondem pior. Então, assim, quando a gente coloca uma nova terapia na oncologia, sem respaldo científico, né? Sem estudos científicos, fica um pouco complicado. Até porque a literatura é muito controversa na oncologia, falando de luz, né? Então, a gente sabe que é dose dependente, primeira coisa, isso já é comprovado, né? Segunda coisa, que sobre tratar com laser diretamente sobre o tumor não é indicado, nenhum tipo de tumor, nem benigno, nem maligno. A outra coisa que a gente sabe é que, por exemplo, quando a gente tem uma célula, agora o lado bom, né? Uma célula, se irradiar essa célula tumoral, ela não Sim. cresce, porque ela está no seu máximo de multiplicação, ela está saudável. A célula tumoral, ela não é uma célula doente, é uma célula alterada. Então, em culturas de células, se você colocar uma célula tumoral lá e botar o laser, ela não vai crescer. Por outro lado, se essa célula tumoral estiver sendo lesionada por químio, por rádio, aí ela não vai ser uma célula sadia, ela vai ser uma célula doente. Toda célula doente tem alteração mitocondrial e toda mitocôndria alterada absorve luz, né? Por outro lado, a célula oncológica, ela não se alimenta, ela não usa muito ATP, ela vai direto na glicose. Opa, então ponto para o laser, né? Mas o laser também, ele dá aquele up no aumento da microcirculação local. Então, percebam como tem muitas coisas a serem consideradas e que por ter tantas perguntas ao redor disso e variáveis perguntas e falta de explicações Variáveis. ainda. Por exemplo, a gente sabe que a gente usa o laser para mucosite, né? Você deve estar perguntando assim, mas como assim? Você, né, usa o laser para mucosite, agora falando que o ILIB não pode... Não, na verdade, o que o laser faz na mucosite? Ele salva as células da morte, né? A célula recebe a químio ou rádio, ela inflama, estresse oxidativo, ela entra em apoptose e morre. Daí abre as feridas da boca. Quando tá nessa fase de inflama, por isso que a gente chama de prevenção da mucosite, o que a gente faz? Tira ela da inflamação, né? Então a célula volta à sua homeostase e ela não morre. Então eu salvei essa célula da morte. Então a grande pergunta é: o paciente que está sob tratamento oncológico, que as células tumorais estão recebendo, né, uma paulada aí de rádio ou de químio, elas estão querendo energia. Será que a gente não vai anular também o efeito desses tratamentos nesses pacientes? Pergunta 1, joguei a batata quente para vocês. A segunda pergunta: então pode ser que eu esteja anulando o tratamento do meu paciente. Ai, mas ele está sem efeito colateral, eu estou fazendo ILIB, ele está sem enjoo, sem nada. Lógico que ele vai ficar sem. O laser tira essas coisas. Não é uma novidade que se você fizer ILIB num paciente que está fazendo químio, ele vai se sentir super bem. Lógico que ele vai. A pergunta é, ok, ele está se sentindo super bem, tirou todos os seus sintomas, mas o que está acontecendo com o tumor? Então, acho que ainda faltam algumas respostas em relação a isso, né? Então, aí tem o outro lado da moeda. Pode ser que o laser aumente a imunidade, o paciente vai brigar melhor com o tumor. Só que, gente, ele vai brigar médio, porque o paciente que faz químio, ele tem zero resposta imunológica. Então, né, ele transplantado, mas Mais então TMO muitas vezes, existem né? muitas dúvidas que deixam, mesmo a gente que entende muito de laser, deixa a gente na dúvida, porque se alguma coisa, prestem atenção aqui, se alguma coisa acontecer com esse paciente e for atribuído a questão do ILIB que foi feito nesse paciente, o profissional não consegue se defender, porque não existe literatura que o defenda
que o defenda. Então, Evidência qual é a científica nossa recomendação? suficiente. Use o laser, use o ILIB em pacientes que têm, que estão livres de tumor, né? Sem tumor ativo. Então, o paciente que já removeu o tumor, que já tirou, né? Ele está fazendo quimio e rádio, mas ele não tem mais doença, né? Ou, por outro lado, aquele paciente que está no paliativo, ou seja, não está em tratamento oncológico, não está agredindo a célula tumoral. Tá no Porque a célula paliativo. tumoral não está agredida, ela não recebe luz. Então, pacientes paliativos que estão fora, né, do tratamento, então a gente não vai reverter nem anular nenhum tratamento, a gente consegue sim fazer o ILIB. E os pacientes com tumor ativo a gente espera um pouco, porque você tem que optar, né? Qual tratamento você quer seguir? Qual linha você quer seguir? A linha imunológica, que seria a linha do laser, do ILIB, ou a linha farmacológica, que seria a química, ou a linha de radiação, que seria a radioterapia. Então a gente tem que seguir uma linha. Então, se você escolher o médico, ele vai seguir uma linha. Agora, claro, mas então eu vou seguir a linha do laser. Também não dá, porque a gente não tem ainda literatura que fala assim, olha, o ILIB é uma imunoterapia para oncologia. Eu sou a pessoa que iria amar saber disso, né? Então, vocês podem estar achando assim, ela está contraindicando. Já fazer a prescrição, gente, já, eu né? sou a primeira pessoa que vou amar se vier uma comprovação científica falando que o ILIB, por si só, ajuda o corpo a combater um tumor, né? Então, eu até acho isso, mas não consigo provar. Então, não posso indicar, né? Então, é uma coisa bem, assim, sensível aí à nossa ética profissional. Agora, várias pessoas me mandam, né? Uma tese aí mostrando que o ILIB anulou os efeitos colaterais da quimio. Gente, não precisa nem fazer a tese, a gente já sabe o que acontece. Agora, a pergunta é, ok, e o que aconteceu com o tumor? Mas isso eles não avaliaram no estudo. Eu falei, bom, então não respondeu a dúvida, né? Porque a dúvida maior não é se o paciente vai ficar bem, com certeza ele vai ficar bem. A dúvida maior é o que pode acontecer com esse tumor, né, recebendo, ou com esse tratamento de químio, recebendo essa técnica. Então, ainda a gente tem muita coisa para se sentir na clínica, pesquisar, né? Então, para pesquisar, assim, para estudar. Se é doença inflamatória, a gente consegue tratar com o ILIB e responde, mas a onco, ninguém conhece a oncologia, é uma área muito difícil, né? Então, é uma limitação mesmo a gente fazer nesses pacientes. E aí vai do bom senso, da responsabilidade de cada um, né? É uma... E eu ouço muito as pessoas falam assim, mas vocês da laser são contra, né? Não é questão da gente ser contra, na verdade é a responsabilidade de ser formador de opinião, né? E para a gente dar qualquer tipo de opinião, até o pessoal que já nos conhece fala, a gente mostra um caso clínico, mas em seguida a gente está com um artigo, um ensaio clínico randomizado, uma revisão sistemática, que embase o que a gente falou, porque a gente sabe muito bem da pirâmide de evidência e da importância de quando você for discutir com seus pares, você conseguir ter um embasamento e ter uma base sólida, porque senão não adianta falar, porque lá eu fiz um caso e deu certo. Isso é nada dentro da vida acadêmica, também, né? Tem e da prática os tipos clínica. de lesão. Uma lesão inflamatória, a gente tem muita evidência científica que o laser é anti-inflamatório, modula o processo inflamatório, regula citocinas. Então, quando a gente está no campo da inflamação, a gente tem total liberdade para usar o LIB e as técnicas da fotobiomodulação. Agora, quando a gente entra na oncologia, aí a gente não tem domínio, né? E aí a gente, né, as evidências são muito variáveis. Então, fica difícil a gente indicar, né? Então, indicar. Exceto nesses casos que você citou, inclusive os casos paliativos, que não são tratamento, que a pessoa já está no paliativo. E aí a gente tem salvar essas células, elas estão tudo bem com elas, né? Então eu vou só eles estão em manutenção. E você quer promover, aí sim você consegue promover uma qualidade de vida, uma morte digna, não sei, aí é um campo enorme esse entrar, mas aí o ILIB sim contribuiria e contribui muito com os pacientes paliativos. Meu avô, que assim, ele tava, eu comprei ele para me despedir dele, e ele tava com muita dificuldade de respirar, fazia 4 dias que ele não dormia, ele tava com uma
metástase pulmonar, e, claro, 90 anos, não estava em tratamento. Aí eu falei, gente, ele não tá dormindo, ele não tá descansando, ele não tá respirando. E eu fui com a ideia de fazer o ILIB nele para justamente dar essa qualidade de vida para ele respirar melhor, dormir melhor. Gente, qual não foi a minha surpresa? Depois de 3 dias fazendo o ILIB, ele foi pro sítio e ele viveu mais 2 anos depois dessa despedida. E o que aconteceu com o tumor dele? Nada, tava lá encapsulado, parado, disso. não progrediu, que ele parou de tomar remédio, que ele tinha era coceira. Né? Quem conhece meu avô sabe disso, ele tinha coceira. E aí até que chegou uma hora que ele começou a ficar mais fraco, internou e acabou se despedindo. Então, a gente não vai salvar ninguém, né? Quando chega a hora, mas o paliativo, ele responde muito bem. Ele dorme, ele tem menos dor, né? Exato. Então, Sim, é qualidade de vida, né? É uma morte digna. A gente... Sim, então, é um bom super, senso, né? super. Olha, Pessoal, a gente tem menos de um minuto. Tem mais algumas dúvidas? Bom, no dia 27 a gente pode voltar a responder mais alguma coisinha, que a gente vai fazer mais uma live. Mas... Com certeza. Quarta-feira que vem a gente está online de novo dica aí. para quem quiser entrar nessa turma do ILIB, né, da capacitação, vai ganhar de grátis o avançado. Deixa uma mensagem no direct. Isso. Deixa uma mensagem no nosso direct. E um voucher. A gente manda detalhes. A gente tá fazendo uma live. Pode deixar. Vai rolar um voucher, né? Pessoal, a gente sempre rola um voucher na live. Esquecemos, então, verdade, assistiu a live, gente, ó. no direct, coloca assistir a live do dia 20 e quero o meu voucher. Eu mando o comercial correr atrás de vocês, né? Para dar o voucher e vocês se tornarem capacitados em ILIB. E isso vai mudar a vida de vocês, inclusive a vida pessoal, né? Isso é fato. Quem faz ILIB, primeiro beneficiado somos nós, a nossa família. Só por isso já valeu a pena o curso, né? Ter o equipamento e aí a gente consegue aplicar isso na nossa vida profissional. Muito bom. Com certeza. Só agradecer ao pessoal do Uruguai, Dai, que o pessoal do Uruguai estava, nossos colegas acompanhando a gente, o doutor Davanzo, a Roberta Marski do Rio, o pessoal da Onco também está presente em peso aí, gente. E a gente acaba virando uma corrente de informação em benefício do paciente. E é importante as pessoas compartilharem as suas vivências mesmo. clínicas, né? Suas experiências clínicas. Podem compartilhar com a gente, né? nos cursos. Eu acho muito importante porque é nessas horas que a gente começa a trazer mais evidências e tentar trazer essas respostas, né? Que, por exemplo, na ONCO, que a gente não tem, e em outras áreas também. Agora, o objetivo é quais são as aplicabilidades, né, que a gente pode levar e trazer mais benefícios. Né? Funciona, a gente sabe que funciona, mas a gente tem que estar sempre buscando novas... eu acho que novos campos de atuação, né? E com muita cautela e com muito profissionalismo, né, gente? A gente tem que tratar a saúde com muito respeito, né? E principalmente o nosso paciente. Mas acho que é isso, né? Eu não consigo ver os comentários, não sei o que aconteceu aqui com o meu Instagram. Eu não consigo enxergar. Não, o pessoal está pedindo voucher, o pessoal quer saber se tem desconto, o pessoal da Laser, sim, tem desconto, mas eu acho que, falando até com viés ou sem viés, gente, conhecimento é tudo, né? Conhecimento traz segurança, conhecimento traz poder e conhecimento traz valor agregado ao que a gente já faz, tá bom? Eu acho que a Dai caiu aqui, gente. Mas eu vou agradecer aí a presença de todo mundo na nossa live. Foi ótimo. E eu aguardo vocês, então. Quem quiser vir presencial, a gente vai estar no dia 5 aqui em Campinas, tá bom? Gratidão. Um beijo enorme, principalmente para a família All Laser.